Procure aí, amados, o livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Você vai procurar o capítulo 18. Capítulo 18, nós vamos ler a princípio o versículo 21. Nós vamos falar hoje sobre essa entidade, o Moloque. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém? É isso mesmo que você está lendo aí? É isso mesmo? Vou ler pela segunda vez então. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor, no nome de Jesus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, no nome de Jesus. A palavra Moloque, no hebraico, Moleque, rei, é o nome de um deus ao qual os amonitas sacrificavam seus recém-nascidos. Eles já adoravam esse deus há 1900 anos antes de Cristo. Pastor, por que eles seguravam a criança? Porque havia os sacrifícios dos recém-nascidos. Havia uma cavidade onde queimava, e a criança ficava nos braços do Moloque para ser sacrificado. Eles pediam ao Moloque vitalidade para viverem mais, porque nessas épocas antigas as pessoas morriam mais jovens, porque as doenças não haviam ainda remédios, os médicos. Então as pessoas morriam mais jovens. Então esse culto, o deus Moloque prometia para eles vitalidade e também a prosperidade. Também é o nome de um demônio na tradição cristã e cabalística. No norte da África foi rebatizado de Cronos, que migrou para Cartagena na Grécia, e sua mitologia cresceu para tornar-se um titã e pai de Zeus. Moloque era conhecido também como Malcã, e a aparência dele era corpo humano com a cabeça de um boi ou de um leão. Olhe para mim aqui. Alguns dizem, os historiadores, que quando eles iam sacrificar aquela criança recém-nascida, a criança já estava morta. Eles matavam a criança antes. Mas outros dizem que não. A criança era colocada viva. E a criança começava a gritar e a chorar. Aí os sacerdotes do Moloque começavam a tocar os seus tambores, para que os tambores, o barulho dos tambores pudessem ficar mais alto do que o barulho do grito daquelas crianças. Quem lembra aqui desses tambores? Onde é que a gente pode ouvir esses tambores hoje? Compreendeu? Esses tambores existiam exatamente para que o barulho deles pudessem ser maior do que o barulho daquelas crianças gritando, até mesmo se fosse um adulto. Amados, eram brasas de fogo. Então, esse Deus, que já era adorado há 1900 anos antes de Jesus nascer, pelos amonitas,
Vamos até o livro de Levítico ainda. Mas a lei era bem clara, que para o povo de Deus seria proibido adorar aquele Deus e sacrificar a sua criança recém-nascida. Levítico capítulo 20, a partir do versículo 2. Ele diz aqui, capítulo 20, versículo 2, ó. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra esse homem e o espargirei do meio do meu povo, porque deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após eles, prostituindo-se após Moloque. Olha para mim aqui. Então, para o povo de Israel era proibido a adoração a Moloque, como na igreja também. Na igreja, amados, muitas coisas são proibidas. A gente fala para o irmão: olha, irmão, não faça assim. Olha, a Bíblia diz que você não deve fazer isso, mas nem todo mundo obedece. Tem coisas que são proibidas segundo a Bíblia, mas a pessoa não obedece. Então, até mesmo em Israel, onde era proibido, até mesmo a lei dizia isso, meu amigo. Isso aqui é uma abominação. Você matar o seu filho queimado, irmãos, isso é uma falta de respeito. Olha, se alguém aqui foi encontrado em Israel fazendo tal coisa, essa pessoa deve morrer, apedrejada. Se você ouvir sobre alguém que está sacrificando seu filho a Moloque, pedindo um favor de Moloque, e você não denuncia essa pessoa, você também irá morrer. Você está participando do mesmo erro. Ah, pastor, mas olha, é uma pessoa da família, é um amigo do trabalho. Independente, irmãos, está errado, está errado. A pessoa tem a obrigação de denunciar o erro. Mas nós sabemos que mesmo sendo proibido, você acha que eles obedeceram? Quem acha aqui que eles obedeceram? Não, não obedeceram. Vamos ver aqui. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, no versículo 7. Era grotesco, irmãos, essa adoração. Capítulo 11, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Olha para mim aqui. Quem fez isso? O próprio Salomão, o rei de Israel. Ele fez um alto para o Moloque. Por quê? Porque uma das suas esposas era amonita. Então ela cultuava o Deus de Amon e levou, amados, aquele culto para Israel. Não tem aquele ditado que diz: ajoelhou, tem que rezar? Você acha que o Salomão sacrificou o seu filho para o Moloque? Só se a gente fosse bobo de acreditar que não. Sim, óbvio. Se eu vou pedir um favor daquele Deus, e o que ele me pede em troca é o sacrifício de uma criança, para mim adorar aquele Deus, era obrigado eu sacrificar
passar uma criança que fosse da minha semente recém-nascida. Então, supõe-se, entende-se que o Salomão sacrificou o seu recém-nascido para o Moloque. Vamos ver aqui. Profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. Aí já imaginou o próprio rei, que exemplo que ele deu, hein? Se o rei, ele adora aquele Deus, e os seus súditos, quem é que poderia reclamar dos seus súditos? Mas a lei, amados, olha para mim aqui, a lei não mudou, continua sendo proibido a adoração ao Moloque. Pastor, mas o Moloque nem existe hoje. Talvez com esse nome não. Talvez a adoração a Moloque, com esse nome, talvez não exista. Mas ainda existe, amados, o sacrifício de crianças. Quem entende isso aí? Capítulo 32 e o versículo 35. Quem encontrou? Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 35. Quem encontrou? Aqui, ó. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizesse tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Então o lugar que eles escolheram foi esse lugar aqui, ó, no vale do filho de Rinom. Era um lugar, amados, onde ficava todo o lixo de Jerusalém. Pessoas mortas, marginais, eram jogadas ali. E ficavam expostas aos animais, às aves de rapina. Animais mortos, eles lançavam também ali. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo no vale de Rinom. Você vai entender por que esse nome, o vale dos filhos de Rinom, é importante. Porque esse lugar, amados, o Gerinom, que é uma palavra hebraica, o Giena no grego, significa também o que? O inferno. Por isso que nós usamos o termo inferno. Quando alguém fala do inferno para você, você lembra logo o quê? Do quê? O fogo, é óbvio, o fogo. Por isso que o vale dos filhos de Rinom, onde era lançado o corpo de pessoas mortas, que não eram sepultadas, e também o lixo de Israel, animais mortos, ali ficou conhecido como o inferno, o Giena. Por isso que nós usamos a palavra inferno. Vamos ver aqui. Livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 33. Então o vale de Rinom está associado ao sacrifício de crianças. Por isso que nós usamos o termo inferno. Veio exatamente daí, do Gerinom, do Giena. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, 33. Versículo 6. Aqui não era mais o rei Salomão, aqui já era o rei Manassés. Diz aqui, ó: fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom. Tá vendo, ó? Os seus filhos. Então ele não fez só um sacrifício, fez mais de um, para pedir o favor, pedir prosperidade, pedir longos anos de vida. Continuando, fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de quê? Adivinhações. Quem lembra da semana passada aqui que a gente falou nisso? Quem lembra aqui? Quem lembra? Cadê? Levanta a mão aí.
Como era o nome mesmo do Deus? Pitom. Rapaz, parabéns aqui. Deus, muito obrigado, meu Pai. Tem uma pessoa que se lembra aqui. 2 vezes já se lembrou. Porque o que eu estava preocupado? Que eu vou perguntar e ninguém vai me dizer. Era o Pitom. Então olha aqui, ó. Talvez nessa época aqui não era o Deus Pitom, era outro nome, mas também já fazia as suas adivinhações. Aqui. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom e usou de adivinhações. Olha para mim aqui. Então não é de hoje, né? Isso aqui eu estou falando, amados, há milhares de anos atrás. Que mais? E de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. O rei Manassés, qualquer dia nós vamos falar sobre ele. Ele fez tudo errado na vida dele. Mas depois, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, lá ele se converteu. E depois ele fez tudo certo. O final dele foi feliz. É ruim quando você faz tudo certo e morre fazendo o errado. Compreendeu? Ele fez tudo errado na vida dele, mas teve um determinado momento que ele abriu os olhos e começou a fazer as coisas certas. Vamos lá, mais uma vez, livro do profeta Jeremias, que fala exatamente, amado, desse vale de Rinom, onde era lançado o lixo e era usado o enxofre. O enxofre, você lembra de quê? O fogo, o enxofre, tudo a gente lembra do inferno. Vamos lá. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 7. Agora, capítulo 7, e o versículo, a partir do versículo 31. Procura aí. Quem encontrou? Amém? Diz assim, ó. E edificaram os altos de Tofete. O nome Tofete significa lugar de chama, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei e nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar, e os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. Já imaginou aquele lugar onde ficavam expostos os corpos das pessoas que não poderiam ser sepultadas? A podridão que era aquele lugar. Por isso que lembra o inferno. O Rinom. Então um lugar aqui na terra que chamava a atenção do inferno, era esse lugar aqui, o vale do filho de Rinom, onde se queimavam as crianças. Um lugar de podridão. Já imaginou, irmãos? Você participar de um culto, olhe para mim aqui, olhe para mim. Você participar de um culto de adoração a um Deus onde só havia podridão. Pastor, quem é que vai para um lugar desse? Eu pergunto para você, tem pessoa que faz isso, irmãos? Tem ou não tem? Tem sim, tem. Pessoas, amadas, que vão até no cemitério. Eu até falei hoje à tarde. Quando a pessoa, ela quer um favor de uma entidade, ela vai até um lugar desse, um lugar de podridão. Você já sabe que ali tem uma coisa errada, porque o nosso Deus, amados, não é um Deus de podridão, é um Deus de pureza. Quem está entendendo isso aí? Não é um Deus das trevas, é um Deus da luz. Então se você for lá, você já sabe que ali está errado. Ali há ratos, há imundícia. Então a pessoa iria adorar, mas iria sacrificar o seu filho. Então vamos dizer que a pessoa vá num lugar desse hoje.
Ela vai fazer a sua adoração, porque ela quer algo daquele Deus. Ela quer a prosperidade, ela quer longos anos de vida. Ela vai até um lugar desse, de imundícia. O Gehinnom, o Giena, o inferno mesmo. Porque esse lugar é o inferno, irmãos. A pessoa vai lá. Então, para aquela entidade se manifestar, há o hospedeiro. Aquela pessoa que vai receber aquela entidade. E esse sacrifício é feito para a entidade. Mas você acha que aquele hospedeiro, ele vai fazer de graça? Ele faz de graça, irmãos, aquele trabalho? Além de você fazer o sacrifício para a entidade, você vai ter que pagar também a ele. Quem está entendendo isso aí? Eu pergunto para você, a pessoa quando ela quer fazer isso, ela paga ou não paga o valor? Teve um irmão que falou aqui, pastor, é no mínimo 5 mil reais, qualquer trabalho. E a pessoa vai lá e faz, irmãos, para fazer o mal. Ela sabe que está errado, aquele lugar é imundo, mas a pessoa ela quer, de qualquer maneira, ela está cega, mas ela faz. Onde se encontrava o Vale de Rinom? Encontrava-se ao sudoeste e ao sul da antiga Jerusalém. O Vale de Rinom fazia parte da fronteira entre as tribos de Judá e de Benjamim. Vamos lá, Evangelho de Mateus no capítulo 5, no versículo 22. Quando o próprio Senhor, ele vai falar sobre o inferno. Capítulo 5, versículo 22. Quem encontrou aí? Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer um que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Olha como ele chamou a atenção do fogo, porque ele lembrava de quem? Olha, pessoal, se vocês desobedecerem a Deus, se vocês não andarem nos caminhos do Senhor, você vai para um lugar como o Vale dos Filhos de Rinom, aquele lugar podre, que o fogo fica aceso dia e noite. Muitos dos estudiosos associam o Giena com o lago de fogo. O próprio inferno vai ser lançado dentro desse lago de fogo. E surgiu de onde isso aí? Dessas religiões que lembram o fogo. O fogo que eram queimadas aquelas crianças. Vamos lá. Apocalipse no capítulo 20 e no versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então lembra também o Gehinnom, o Giena, o lugar onde era sacrificado aquelas crianças. Outro ponto importante, irmãos: estatísticas demonstram que 60% da população brasileira envolve-se de alguma forma com adoração a demônios. Quando ela procura um adivinhador, quando ela procura uma pessoa para ler a mão dela, todos esses são demônios. Essa pessoa que vai ler a sua mão, ela está tomada por esse espírito. É o Moloque? É o Piton? Todos são demônios, só muda o nome. E outra coisa, você sabia, irmãos, que a pessoa que pratica o aborto, ela está adorando ao Moloque? Porque ela está matando aquela criança está viva dentro do ventre dela. Aí eu não sei como faz, irmãos, eu não procurei nem saber. Ela toma, parece que um remédio que mata a criança dentro dela. É como aquela criança que morria nos braços do Moloque. Então quando a pessoa pratica o aborto,
ela está também adorando ao Deus Moloque. Ah, pastor, eu pensava que esses estudos seriam mais agradáveis, pastor. A gente ia falar de prosperidade, o senhor está falando só de coisa ruim. Irmãos, é necessário que a gente conheça o mundo espiritual. Então, se o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu trouxesse esses estudos, é para o nosso próprio conhecimento, a gente aprender mais, que são demônios. Hoje só mudam os nomes. Acredito que ninguém vai sair de casa para adorar o Moloque, mas ela pode estar adorando uma entidade semelhante ao Moloque. Aqui. O diabo vê os sacrifícios humanos como algo muito valioso. E quanto mais jovem for a vítima, mais preciosa ele considera. No mundo das trevas, a morte de um bebê é o mais precioso de todos os sacrifícios humanos. A pessoa pode sacrificar um animal? Pode. Uma galinha preta, as velas, a cachaça, o demônio recebe? Recebe. Mas se for um sacrifício humano, para ele tem um valor maior. E se for uma criança recém-nascida, é muito mais valioso para ele. Então, por todas essas sextas-feiras nós vamos falar sobre essas entidades. Ah, pastor, então na próxima sexta-feira eu não venho. Venha, para você aprender mais. Essas entidades, amados, elas se manifestam hoje em dia. Pode ter certeza disso, eu não tenho a menor dúvida. Vamos finalizar aqui no livro de Salmos. Salmos 115, para a gente finalizar essa parte de hoje. E daqui a pouco eu vou falar qual vai ser o Deus, com D minúsculo, que nós vamos estudar sobre ele na próxima sexta. Salmo 115, versículo 1, quem encontrou? Diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apapam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se, olha como isso aqui é importante, ó, tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Agora no versículo 9: confiam a Israel no Senhor, ele é o teu auxílio e o teu escudo. Diga amém. Então, amados, nós vamos continuar confiando no Senhor, porque a pessoa que adora a um Deus, ela vai ser semelhante a Ele. O nosso Deus é o Deus de amor. Então, quando você cultua ao Senhor, o amor vai estar dentro de você. Mas quando você cultua a um Deus, amados, que cobra um sacrifício e a morte, que tipo de pessoa você vai se tornar? Pense nisso. Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte. No nome de Jesus.